Sabe aquela situação clássica no trânsito? A batida na traseira é uma cena que todo motorista conhece e, claro, teme. A primeira coisa que vem na cabeça é: quem bateu atrás tá errado, ponto final. Mas, e se essa regra, que todo mundo trata como verdade absoluta, não for bem assim? Vamos ver o que a lei diz de verdade. Então, a grande pergunta é essa. Numa batida traseira, o motorista que vem atrás é sempre o culpado? É aquela certeza que todo mundo parece ter, né? Bateu, pagou. Mas a lei de trânsito, ela é tão preto no branco assim? E a resposta curta e grossa é: não. O X da questão tá todo nessa palavrinha: sempre. Falar que é sempre culpa de quem vem atrás, isso é um mito. A verdade é um pouco diferente. Na maioria das vezes, sim, a culpa é de quem vem atrás. E existe um motivo bem forte na lei para isso ser assim. Para a gente entender por que, na maioria dos casos, a conta sobra para quem vem de trás, a gente precisa olhar para o que é tipo o mandamento número 1 do trânsito. Uma regra de ouro que todo motorista precisa seguir. E olha só, a lei não deixa margem para dúvida. O Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 29, é bem direto. O condutor tem que guardar uma distância de segurança. É uma obrigação, um dever. Tá aí a base de tudo. É por causa disso que, na esmagadora maioria das vezes, a responsabilidade cai no colo de quem está vindo por trás. Tá, mas o que seria essa tal de distância segura? 10, 20 metros? A lei é esperta nisso. Ela não crava um número exato. Em vez disso, ela joga a responsabilidade para o motorista avaliar a situação. A velocidade, se está chovendo, o fluxo de carros, até a condição dos freios, tudo isso conta. Não é uma regra fixa, é uma coisa que muda o tempo todo. E não seguir essa regra não é só perigoso. Tem consequência, não é um conselhinho, é lei. E a lei classifica isso como uma infração grave. E o que significa ser uma infração grave? Bom, para começar, são 5 pontos direto na carteira. Isso já mostra que a lei não está de brincadeira com aquele costume de ficar colado no carro da frente. E claro, onde tem ponto, geralmente tem multa. A dor no bolso também vem. O valor é de R$ 195,23. Basicamente, é o preço por não dar espaço suficiente para uma freada de emergência, o que bota todo mundo em risco. Beleza, até aqui tudo certo. A regra geral está na mesa, mas é agora que a história fica interessante. É agora que a gente vai quebrar aquele mito do sempre culpado. Porque sim, existem situações em que a culpa pode ser, acredite, de quem estava na frente. A primeira grande virada no jogo é o que a gente pode chamar de manobra surpresa. É quando o problema não é a falta de distância, mas sim uma ação completamente inesperada de quem está na frente. Pensa bem, o trânsito funciona na base da previsibilidade. A gente precisa ter uma ideia do que os outros vão fazer. E a lei reforça isso. O artigo 35 diz que qualquer manobra, tipo mudar de faixa, tem que ser sinalizada com clareza e com antecedência. Ninguém tem bola de cristal, né? Vamos desenhar a cena. Um motorista está lá, na sua faixa, tranquilo, mantendo a distância certinha. Do nada, um outro carro joga para frente dele, sem seta, sem aviso. Por mais que o motorista de trás esteja atento, o tempo de reação é praticamente zero. A batida se torna quase impossível de evitar. E aí que está o pulo do gato. Nesse caso, a responsabilidade muda de lado. A culpa não é de quem bateu, e sim de quem criou a situação de risco com a manobra imprudente. Aquela ideia de que quem bate atrás está sempre errado, cai por terra na hora. Certo, essa foi a primeira exceção. Agora vamos para a segunda, que envolve uma coisa que deixa qualquer motorista de cabelo em pé: a freada brusca. Mas não qualquer freada, aquela que vem do nada sem motivo nenhum. A lei também fala sobre isso. O artigo 42 é bem claro. Frear com tudo, de uma vez, só se for por uma questão de segurança. Uma criança corre para a rua, um animal atravessa, aí tudo bem. Agora, frear porque se assustou com alguma coisa ou porque se distraiu, aí não pode. A lei proíbe. E quando acontece uma batida por causa de uma freada dessas, a coisa pode ficar meio cinzenta. É aí que entra um conceito do direito chamado culpa concorrente. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. Significa que os dois motoristas erraram. A culpa é dividida. Vamos pensar junto. De um lado, o motorista da frente errou porque freou sem justificativa. Do outro, o motorista de trás também errou porque, se estivesse numa distância realmente segura, talvez conseguisse evitar a batida. Viu como os dois erros contribuíram para o acidente? Nesses casos, a justiça pode decidir que cada um pague uma parte do prejuízo. Ok, já entendemos a teoria, as regras, as exceções, mas e na vida real? Na hora do nervoso, a batida acabou de acontecer. E agora? Qual o próximo passo?
Olha, o melhor dos mundos é resolver ali na hora num acordo amigável, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. E se não tiver acordo, aí o jogo muda. O nome do jogo passa a ser um só: provas. Porque se o caso for para a justiça, o juiz não vai querer saber de "eu acho que", ele vai querer ver as evidências. E o que são essas provas? Fotos, muitas fotos. Da posição dos carros, dos estragos, da rua, de tudo. Se tiver vídeo, melhor ainda. Câmera de segurança de alguma loja ou aquela câmera que fica no painel do carro. Isso vale ouro. E claro, se alguém viu o que aconteceu, pegar o nome e o telefone dessa testemunha. Hoje em dia, o celular é o melhor amigo de quem se envolve num acidente. E com isso a gente fecha o círculo. Aquela velha história de que quem bate atrás sempre paga é mais um ditado popular do que uma regra absoluta da lei. No fim das contas, numa disputa que vai parar na justiça, não importa o que todo mundo diz. O que importa é o que as provas mostram. Então a pergunta que fica no ar não é quem bateu atrás, mas sim, numa colisão, quando as suposições somem, o que as provas vão dizer sobre o que realmente aconteceu?